dia, meus amigos. Nós estamos aqui para conversar sobre um dos fatos mais importantes a eleição. E você é parte importante do processo eleitoral, já que irá participar da contagem dos votos. Cerca de 100 milhões de pessoas confiam em seu trabalho. A Justiça Eleitoral tomou todas as providências para que tudo corra bem. Depende de você fazer com que a eleição de 94 seja não só a maior, mas também a melhor em eficiência. A apuração das eleições é feita pelas juntas eleitorais, formadas por colaboradores convocados pela Justiça Eleitoral. A função da junta eleitoral é coordenar os trabalhos da apuração e, mediante impugnação, recontar os votos das urnas onde o número de votantes não coincide com o resultado do boletim de urna, além de resolver as impugnações e outros incidentes verificados durante a apuração. A composição da junta eleitoral é a seguinte: um juiz de direito que atua como presidente, 2 ou 4 membros titulares e quantos suplentes forem necessários. O presidente coordena os trabalhos da junta eleitoral de modo a garantir segurança e rapidez na apuração. Havendo mais de 10 urnas, torna-se obrigatória a nomeação de escrutinadores e auxiliares. O presidente designa um secretário-geral da junta e, havendo desdobramento da junta em turmas, ele nomeia escrutinadores para servir como secretário de cada turma. O secretário-geral da junta controla o comparecimento dos escrutinadores, confere a coluna fechamento dos boletins de urna e lava os boletins assinando-a. Colhe as assinaturas do presidente da junta e do representante do poder partidário de fiscalização. Toma por termo ou recebe recursos funcionando como escrivão. Pega a primeira via dos boletins para digitação, a segunda para o comitê de fiscalização mediante recibo e afixa a terceira via em local previamente definido para a. Quando a junta eleitoral for subdividida em turmas apuradoras, elas terão como atribuição proceder à apuração dos votos, preencher os boletins de urna e encaminhá-los à Secretaria-Geral da Junta. Cada turma será composta pelo presidente, secretário e escrutinadores. O presidente da turma organiza e coordena os trabalhos de modo a garantir segurança e rapidez na apuração. Confere o total de cédulas na urna com os restantes da ata da eleição e da folha modelo 2. Esclarece as dúvidas referentes às cédulas. Carimba e conta os votos em branco e nulos. Confere o preenchimento dos boletins de urna. O secretário da turma cumpre as determinações do presidente. Boletins, soma os votos, preenchendo a coluna fechamento nos boletins de urna usando caneta vermelha. Colhe nos boletins as assinaturas dos fiscais de partido ou coligação que o desejarem e os entrega à Secretaria-Geral da Junta. Os escrutinadores verificam se o total de cédulas corresponde ao número de votantes. Separam as cédulas amarelas das brancas. Registram os votos dos candidatos e dos partidos. Ao chegar ao local de apuração, posicione os móveis, procurando a questão da Justiça Eleitoral. Em seguida, confira o material que será usado. Lista de candidatos. Canetas esferográficas vermelhas. Carimbos nulo e em branco, acompanhados de almofadas. Folhas para anotações e rascunhos. Formulários de boletins de urna. Envelopes. Envelopes especiais para colocação de cédulas no turno.
Selos para a urna apurada, impugnada e anulada. Antes da abertura de cada urna, é preciso conferir se a mesma está acompanhada pela ata da eleição e pela folha modelo 2. Caso contrário, ela não será apurada, sendo enviada ao TRE acompanhada de um termo de ocorrência. Caso a urna apresente indício de violação, o presidente chama o perito designado da Junta e o representante do Ministério Público para examiná-la. Se o perito e o representante do Ministério Público concluírem pela inexistência da violação, a apuração deve ser feita. Se apenas concluir pela existência da violação e o parecer for aceito pela Junta, o presidente comunicará a ocorrência ao TRE. Se apenas o representante do Público concluir pela violação e o parecer não for de forma unânime pela Junta, o Ministério Público poderá recorrer imediatamente ao TRE. Constituição ilegal da mesa receptora. Folhas de votação e folhas modelo 2 não autenticadas. Eleição não realizada em dia no local designados. Votação antes das 5. Sigilo do voto não resguardado. Nestas situações, a Junta Eleitoral anula a votação, apura os votos em separado e recorre de ofício ao TRE. Fiscalização de partido ou coligação recusada injustificadamente. Voto de eleitor de outra seção, a não ser em casos expressamente admitidos. Urna e documentos entregues fora do prazo legal. Sessão eleitoral instalada em propriedade de candidato, delegado de partido, membro de diretório ou autoridade policial, bem como dos respectivos cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até segundo grau inclusive. Sessão eleitoral instalada em propriedade rural privada, mesmo existindo prédio público no local. Nestas situações, a Junta Eleitoral decide se a votação é válida. Em caso afirmativo, é feita a apuração. Caso contrário, anula-se a votação, é feita a apuração em separado e recorre-se de ofício ao TRE. Tão logo a urna seja aberta, localizam-se os envelopes com os votos impugnados para análise individual. Julgadas improcedentes as impugnações, as cédulas neles constantes serão às outras. Em seguida, separam-se as cédulas amarelas das brancas e inicia-se a contagem. É verificado se o número de cédulas rubricadas confere com o número de votantes constante na ata da eleição e na folha modelo 2. Caso o número de cédulas contidas na urna não coincida com o número de votantes constante na ata da eleição e na folha modelo 2, a Junta Eleitoral toma as seguintes providências. Se ficar comprovado que não houve fraude, inicia-se a apuração. Se a fraude ficar comprovada, anula-se a votação. A apuração será separada, recorrendo-se de ofício ao TRE. Separam-se, então, as cédulas nulas, isto é, aquelas que não correspondem ao modelo oficial, as que não estão rubricadas e aquelas que contiverem expressões, frases ou sinais que possam identificar o voto. Atenção! É nulo para todos os efeitos o voto dado a candidato inelegível ou não registrado. Tão logo as cédulas amarelas sejam abertas, a mesa separa os votos em branco e os votos nulos. O voto em branco é aquele em que a cédula não contenha nenhum sinal, marca ou rasura. O voto é nulo nos seguintes casos: se forem assinalados 2 nomes para o cargo de presidente ou governador, se forem assinalados mais de 2 nomes de senador, neste caso contam-se 2 votos nulos.
Se a assinalação estiver fora do quadrilátero próprio, desde que torne duvidosa a vontade do eleitor. Os votos em branco e nulos são carimbados, rubricados com caneta vermelha e colocados em separado. É feita a contagem de votos nominais para presidente, governador e senadores. Para o cargo de senador, o número de votos deve ser o dobro do número de votantes. Usando caneta vermelha, de maneira legível, o secretário anota no boletim de urna os resultados de cada candidato e o número de votos nulos e em branco. A apuração das cédulas brancas, correspondente à eleição proporcional de deputados federais e estaduais ou distritais, inicia-se com a separação dos votos em branco e nulos. São considerados válidos os votos onde é possível a identificação do candidato, apesar da inversão ou omissão de parte do nome do candidato ou erro de grafia. São considerados nulos os seguintes votos: se o candidato não for indicado com clareza para distingui-lo de outro candidato ao mesmo cargo, mas de partido diferente, e o eleitor não indicar a legenda. Se não for possível identificar o nome do candidato. Se estiver escrito mais de um número ou nome de partidos diferentes. Se o eleitor escrever os nomes ou números de um candidato para o mesmo cargo, pertencentes a partidos diferentes. Quando o voto tiver sido dado a homônimos e não se possa identificar a vontade do eleitor. Os votos em branco e nulos são entregues ao presidente, que carimba os mesmos com os termos em branco ou nulo, respectivamente. Em seguida, ele rubrica estas cédulas com caneta vermelha. É feita, então, a contagem dos votos. Usando caneta vermelha, de forma legível e sem rasuras, o secretário da turma anota no boletim de urna o número de votos de cada partido e candidato, bem como o total de votos em branco e nulos. Colhe no boletim as assinaturas dos fiscais de partido ou coligação que o desejarem. Em seguida, o boletim é encaminhado ao secretário-geral da Junta Eleitoral para ser assinado pelo presidente, pelo secretário-geral e pelo representante do Comitê Interpartidário de Fiscalização. O rascunho, também denominado borrão, e qualquer tipo de papel utilizado pela Junta Eleitoral não poderão servir de consulta posterior à apuração perante a Comissão Apuradora de Votos no TRE. Entrega a primeira via dos boletins para digitação, a segunda para o Comitê Interpartidário de Fiscalização mediante recibo e afixa a terceira via em local previamente definido para divulgação. No primeiro turno, concluída a apuração de uma urna e antes de se passar à seguinte, recolhem-se as cédulas apuradas num envelope próprio. No segundo turno, recolhem-se as cédulas apuradas à própria urna. Os envelopes e as urnas são fechados e lacrados, só podendo ser reabertos em caso de recontagem de votos ou após trânsito em julgado da diplomação. As juntas eleitorais são proibidas de divulgar expressões, frases ou desenhos contidos nas cédulas. Estamos aqui com o Dr. Otávio, funcionário da Justiça Eleitoral. Ele vai responder a algumas perguntas feitas pelos componentes da turma apuradora. Se o eleitor escrever um número ou o nome de um candidato e indicar uma legenda que não é dele, o voto vale para quem? Neste caso, o voto vai para o candidato escolhido. Existem outros casos onde o voto vale para o candidato. Preste atenção. Se o eleitor escrever o nome ou o número de um deputado federal na parte da cédula referente a deputado estadual ou vice-versa. Se o eleitor escrever o nome de um candidato e o número correspondente a outro candidato.
Se o eleitor escrever o nome ou o número de candidato em espaço da cédula que não seja o correspondente ao cargo. Algumas vezes, o eleitor escreve apenas a sigla do partido, não sendo nenhum candidato válido? Sim, o voto é válido. No caso de o eleitor só escolher o partido, o voto vale para a legenda. Guarde bem os casos onde o voto vale para a legenda. Voto com os nomes ou os números de mais de um candidato do mesmo partido para o mesmo cargo. Voto onde o nome ou o número do candidato possa ser confundido com outro candidato ao mesmo cargo do mesmo partido. Em quais casos os fiscais, partidos e candidatos podem requerer impugnação? Antes de tudo, vamos esclarecer o seguinte. Os partidos ou coligações podem credenciar mais de um delegado perante a junta eleitoral, sendo que eles devem se revezar na fiscalização. No caso de fiscais, cada partido ou coligação poderá ter até 2 por turma apuradora. Em ambos os casos, eles se revezam na fiscalização. Vamos agora analisar os casos de impugnação. Se o motivo é a identidade do eleitor apresentada durante a votação, o caso é resolvido pela comparação da assinatura ou impressão digital constante na folha de votação e o título eleitoral ou outro documento apresentado. Se o motivo é a contagem errônea de votos, vícios de cédulas ou de envelopes para votos em separado, as cédulas deverão ser conservadas em invólucro lacrado e rubricado pelo juiz eleitoral, pelo recorrente e pelos delegados de partido. Este envelope deverá acompanhar o recurso. À medida que forem apresentadas as impugnações, serão decididas imediatamente pela junta por maioria de votos. Se no caso de impugnação, a fiscalização da junta. Da decisão da junta cabe recurso imediato. As razões devem ser apresentadas verbalmente ou por escrito em até 48 horas. O recurso tem de indicar expressamente a eleição a que se refere e será acompanhado da certidão da decisão recorrida. Se o recurso for verbal, o trecho correspondente do boletim deverá fazer parte da certidão. Mas veja bem, o recurso só pode ser admitido se tiver havido impugnação perante a junta no ato da apuração. Caso a impugnação não seja recebida pela junta, poderá ser apresentada ao TRE acompanhada de declaração de 2 testemunhas em até 48 horas após a decisão. Quem pode servir como perito no caso de dúvidas? Bem, o presidente da junta eleitoral designa eleitores para atuarem como perito quando necessário. Podem ser peritos os candidatos e seus parentes até 2º grau, inclusive o cônjuge, membros de diretórios de partido devidamente registrados e cujos nomes tenham sido publicados oficialmente, autoridades e agentes policiais, cargos de executivo e pessoas que pertencerem ao serviço eleitoral também não podem atuar como peritos. Como vocês viram, é preciso estar bem preparado para as apurações. Milhões de brasileiros irão às urnas para escolher seus representantes. Agora, cabe a você fazer com que a vontade prevaleça. Esta é a única maneira de se preservar a democracia.